prece, como é de costume, né? Então, quem quiser brevemente cerrar os olhos, né? Relaxar o corpo, tentar relaxar a mente nesse momento, se concentrar com Jesus, na música, se conectar com a espiritualidade, pedindo todo o amparo, toda a assistência que a gente precisa na vida, pedindo que muitas luzes nos envolva a nossa casa, família, amigos, envolva o planeta e envolva todos os sofredores. Pedindo sempre então ao Mestre Jesus a proteção e o amparo em todos os momentos. E que possamos sempre também ter bons pensamentos, boas atitudes, ter calma na hora da provação e que todos os dias a gente pode trabalhar o perdão e o amor. E mais uma vez, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela chuva, pelo sol, pela vida. E por esta noite, muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Então hoje é com a Rosane, né? Ela vai falar um assunto aí bem interessante. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a quem nos assiste de casa. Estejam todos sintonizados conosco aqui. Hoje a nossa exposição aborda então o tema Enquanto dormimos, muito mais que descansamos. Se a gente parar para pensar, boa parte da nossa vida, 1/3 mais ou menos, a gente passa dormindo. A gente dedica ao sono. E se a gente levar em consideração as últimas pesquisas que estimam a vida do brasileiro, elas nos dão que o brasileiro vive em média 75 anos. Então nós passamos cerca de 25 anos da nossa vida dormindo. Mas a grande pergunta, sobretudo à luz do Espiritismo, é: o que fazemos com esse tempo? Com esse tempo de sono? E outra questão, é possível também a nós aproveitarmos todo esse tempo no sentido de progredirmos, de nos desenvolvermos mais, de nos elevarmos mais ainda como espíritos? Em outras palavras, ou em bom resumo, o que nós temos feito do nosso sono? O que nós temos feito no tempo em que nós passamos dormindo? Dormindo mesmo na cama, né? Porque às vezes a gente anda por aí acordado, mas meio dormindo também, né? Não tão despertos como deveríamos. Será que a gente fica do lado de lá também com o espírito repousando? Ou será que para além do sono também existe movimento, ação e realização, tanto para o bem quanto para o mal? E é nesse sentido que a doutrina espírita vem abrir os véus, vem rasgar os véus da conexão entre nós e o plano espiritual, né? E ela vai nos levar a outras reflexões muito mais abrangentes e mais importantes acerca desse período em que nós passamos dormindo, acerca desse 1/3 da nossa existência, nos convidando a deveres, outros para os quais muitas vezes nós sequer estamos atentos. O dever do ser já consciente da vida espiritual, da vida que expande, que prossegue para além dos limites do corpo físico. E mesmo enquanto estamos encarnados aqui, o dever de também olharmos para esse tempo do nosso sono, de uma maneira diferente, cheio de novas oportunidades, e utilizarmos esse tempo para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Então, passando aí pelo princípio da nossa reflexão, vamos para o Livro dos Espíritos, onde Kardec também vai se propor a analisar o plano do sono e dos sonhos.
juntamente com a espiritualidade superior, da questão 400 em diante. E na questão 401, Kardec vai perguntar aos benfeitores: o que se processa no sono? O que acontece no sono? O espírito fica também repousando como o corpo durante o sono? E então a resposta dos espíritos vem dar para nós um novo horizonte de reflexões e de entendimentos. Eles respondem assim: durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo, e este então se lança no mundo espiritual e entra em contato mais direto com outros espíritos, tanto de encarnados, naturalmente, próximos ou distantes a eles, também como com os desencarnados. Ou seja, enquanto nós dormimos, nós vamos para o plano espiritual e lá nós vamos encontrar com os encarnados que nós conhecemos ou que nós não conhecemos, vamos interagir e vamos nos encontrar também com desencarnados que nos são afins, que gostam de nós, e com desencarnados que talvez nós temos, como direi assim, arestas, talvez não só dessa vida, mas de vidas passadas, né? Então, para além daquilo que muitas vezes os nossos sentidos físicos podem abarcar, nós viajamos durante o sono para além daquilo que a nossa memória possa se lembrar. E lá no plano espiritual há toda uma vida a se desenrolar todos os dias, para nós em todas as noites, para cada indivíduo e para cada sociedade a qual ela pertence. E essa interação entre os mundos, que nós sabemos que é solidária, né? Porque eles nos ajudam do lado de lá e nós também podemos ajudar a eles daqui para lá, né? E entre essas duas humanidades, a encarnada e a desencarnada, se acentua, se aprofunda na noite de sono, ou de desprendimento pelo sono físico. Então, se nós sabemos que há ação lá, que há interação, que há movimento, o que nós fazemos do lado de lá? E como isso que nós fazemos do lado de lá repercutirá na nossa vida enquanto nós estivermos aqui, em vigília, despertos, acordados? É sobre isso que Kardec vai tratar juntamente com os benfeitores a partir da questão 402 do Livro dos Espíritos, que é um verdadeiro tratado sobre o sono e sobre os sonhos, sobre como bem aproveitar esses momentos do lado de lá, e também sobre a má utilização desses momentos e como essa má utilização repercute no nosso plano terreno, enquanto acordado, enquanto despertos. E fica inclusive a dica que vocês leiam o capítulo Sono e os Sonhos, que é a partir da questão 400 do Livro dos Espíritos, quem tem em casa. E fica a dica também para quem não tem, que adquira o Livro dos Espíritos. É um livro baratinho, é um livro que serve para estar sempre na cabeceira da cama da gente, para a gente tirar as nossas dúvidas, né? Então, e o comentário de Kardec, que traz ali, ele traz algumas definições bem importantes. Mas uma das frases lapidares que os Espíritos trazem, dando-nos a entender a importância desse estudo, da preparação para o sono, os Espíritos nos dizem: o sono influi na vossa vida muito mais do que podeis supor. Muito mais do que nós supomos, concebemos ou sabemos que lá fazemos. As relações que lá cultivamos influenciam a nossa vida aqui, em vigília. Essa simples frase, por exemplo, já nos dá uma dimensão de tudo isso, né? O sono influi na vossa vida muito mais do que podeis supor. Mas ainda na questão 402, os Espíritos trazem reflexões interessantes. Em determinado momento vão eles falar assim, apresentando um conceito bem lapidário, os benfeitores nos dizem: tiveram sonos inteligentes aqueles que assim que desencarnam, logo se desligam da matéria. Olhem o alcance dessa fala dos benfeitores. E olhem que interessante essa expressão que eles usam, né? Sonos inteligentes. Porque é isso que nós buscamos à luz do Espiritismo. Ter sonos inteligentes. Ou cultivar um bom uso do sono. E eles estão, no fundo, conectando-nos ao nosso próprio processo do desencarne.
porque no fundo o sono é um treinamento diário para o nosso desencarne definitivo. É o sono um processo de desencarne em menor escala. Não se rompem todos os vínculos do espírito com o corpo, quando como acontece na desencarnação. Mas boa parte deles sim. Por isso é o sono já uma espécie de treino, uma preparação diária para o momento definitivo do nosso desencarne. E o que os espíritos nos dizem é que aqueles que souberam cultivar ao longo da encarnação sonos inteligentes terão uma desencarnação muito mais suave, mais leve e com muito menos perturbação do que a imensa maioria de espíritos na Terra que ainda desencarnamos com essa ou aquela perturbação, graças às paixões, aos apegos materiais e tudo mais que nós vivemos na Terra. Nos apresentam então uma dica importante para estarmos preparados para o dia do nosso convite a retornarmos à pátria espiritual, né? Ou melhor dizendo, para quando chegar esse momento nós estejamos preparados, estejamos tranquilos e serenos. E juntando todos esses elementos, a gente está desde já na vida corpórea, construindo e preparando a nossa desencarnação. Tão tranquila quanto nos seja possível no atual estágio evolutivo em que estamos. Vejam então que rico esse conselho, né? Sonos inteligentes, cultivar sonos inteligentes. E eles prosseguem dizendo: esses, os que tiveram sonos inteligentes, são aqueles que, quando desdobrados durante o sono, vão em busca ou vão conviver com um espírito que lhes são superiores. Viajam com eles, conversam com eles, se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que, ao retornarem ao mundo espiritual, já encontrarão construídas. Bonito isso, né? Enquanto a gente está aqui na Terra, ainda encarnado, trabalhando, fazendo a vida por aqui, quando a gente dorme, o espírito vai para lá e começa a construir uma obra lá, trabalhando, estudando. E nós podemos ter do lado de lá também, nós podemos dizer assim, que nós já, quando nós passarmos para o lado de lá, nós já vamos ter obras que já vão estar até concluídas. Talvez a gente já está construindo hoje a nossa casinha para a nossa moradia do lado de lá, né? A gente já está trabalhando em algum lugar todas as noites, a gente fica imaginando o que eu vou fazer quando eu desencarnar, mas talvez eu já esteja trabalhando lá, né? De modo que quando chegarmos do lado de lá, nós veremos as obras que nós já participamos concluídas, podemos ter cursos inteiros do lado de lá, já termos concluídos aqui durante a encarnação. É como se nós tivéssemos uma vida paralela, ainda que nós não consigamos nos lembrar dela. Até pela nossa limitação física, pela nossa grosseria corporal, né? Pelo nosso cérebro não estar preparado para isso. Então, por isso nós não conseguimos registrar e nos lembrar desses acontecimentos do plano espiritual. Mas o que eles estão querendo nos dizer é que podemos ter lá trabalhos, obras e realizações. E voltando ao mundo espiritual, já estariam concluídas, porque feitas durante a encarnação. Esse é o sono inteligente. O sono que busca se nutrir do que vem do mais alto, em contato com os nossos benfeitores, com os nossos instrutores, que outra coisa não desejam que senão aproveitar também esse momento do sono para nos ajudar, nos instruir, nos enriquecer, para as provas que temos que passar por aqui. Isso são os sonos inteligentes. Muitas vezes eu que tenho um filho que foi para o plano espiritual, às vezes eu converso com outras mães que também entregaram de volta seus filhos e elas me dizem assim: ai, mas eu sentia que ele ia, parece que eu estava pressentindo. Ou às vezes, muitas vezes a gente mesmo diz: ai, eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha a sensação de que isso ia acontecer, né? Então, o que são isso? São as nossas viagens diárias ao plano espiritual, onde muitas vezes a gente é preparado para essas entregas, para as dificuldades que a gente vai encontrar por aqui, né? E na questão 402, os espíritos vão nos dizer ainda:
Existem, porém, aqueles outros que não buscam o sono inteligente. São aqueles que, quando desencarnam, passam por períodos mais longos de perturbação. Isto é, são aqueles que não buscaram cultivar ao longo da encarnação o importante cuidado com o sono. E por isso têm processos desencarnatórios mais complicados. Claro que terão variáveis que influenciam nisso, mas essa do sono inteligente é uma das bem importantes. Então são aqueles que, por não bem aproveitarem os pequenos treinos de cada dia para a desencarnação, ao chegar o momento, lidam com a desencarnação com maiores perturbações. Mas o que fazem esses que não têm o sono inteligente? Os que não aproveitam o momento do sono? E aí os espíritos vão nos dizer: são aqueles que, deixando o corpo físico, se dirigem diretamente aos planos inferiores, em busca das antigas afeições. Em outras palavras, em busca dos nossos velhos comparsas e parceiros de desatinos. Deixando o corpo pelo sono, vão diretamente a eles e naturalmente aos desequilíbrios e aos desatinos que muitas vezes ainda cultivam. Não tem às vezes que a gente acorda de manhã e parece que lutou a noite inteira? Parece que caminhou a noite inteira, que levou uma surra, já acorda com dor de cabeça, já acorda de mau humor, sabe lá por onde a gente anda, né? Acrescentam ainda os espíritos. São aqueles que, deixando o corpo, vão em busca de gozos ainda mais baixos do que aqueles em que se deleitam enquanto estão no plano físico acordados. Ou seja, aqueles que ainda se deixam conduzir e arrastar pelas paixões e pelos vícios de toda sorte aqui. Saindo do corpo, dão ainda mais vazão a esses desatinos. Porque no mundo espiritual, como aprendemos, também haverão as regiões com grupamentos de espíritos maus, pouco evoluídos e voltados à prática do mal, seja no plano espiritual, seja aqui no plano físico. Sintonizados pelas buscas via mente, que buscam esse tipo de coisas, então nós, ou eles, deixando o corpo físico, eles vão para lá. Bebem em doutrinas, dizem eles, ainda mais vis, ignóbeis e funestas do que as que professam aí. Ou seja, muitas das ideias, das filosofias, dos pensamentos mais prejudiciais que chegam aqui, as nossas sociedades encarnadas, no fundo, são originadas no plano espiritual, nos baixos planos espirituais, pelas baixas influenciações. São geradas lá essas ideias. E os espíritos que para lá vão, bebem dessas ideias, e enquanto aqui encarnados e despertos, trazem essas ideias à luz. Há notícias de experiências como essas nas próprias reuniões mediúnicas. Um exemplo são os grupamentos do mundo espiritual dedicados ao desenvolvimento de novas drogas, ainda mais complicadas e mais viciantes. Os espíritos que lá vão entram em contato com isso e aqui no plano dos encarnados criam novas drogas que vão ser prejudiciais não só aos usuários, mas a toda a nossa sociedade, a toda a comunidade terrestre. Quantos planos, quantos crimes, quantas guerras tiveram a sua origem no plano espiritual? Através do intercâmbio pelo sono. Então isso acontece também, como acontece, claro, também para o bem. Ou de onde nós achamos que vêm as grandes ideias dos grandes pensadores, dos grandes pintores, dos grandes escritores, dos grandes músicos, dos grandes cientistas? Quantos relatos há acerca disso nos escritos espíritas desses gênios que aproveitavam o período da manhã, logo que despertavam, que eles chamavam de hora de ouro, que era a hora que eles mais criavam, que eles tinham mais criatividade, que era a hora que eles despertavam ainda com essa lembrança fresca, com a intuição, com a ideia, com a expressão, e eles aproveitavam as primeiras horas da manhã para essas criações e para essas descobertas.
Por que que eles traziam essas ideias do sono quando visitavam esferas mais elevadas? Estudavam com espíritos sublimados e ao voltarem à carne traziam aquilo na forma de concepções, de arte, de ciência. Assim se concebem os grandes progressos da humanidade, seja no campo da ciência, da filosofia, da medicina, da tecnologia e até das nossas vacinas, né? Desses seres que pelo sono se unem aos benfeitores maiores da humanidade e lá estudam. E ao voltarem para cá, trazem todas essas boas ideias à luz. Colocam todas essas boas ideias em prática. Isso explica também como uma mesma ideia surge em diversos pontos do planeta. Voltando à nossa vacina, né? Apareceram ideias no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Índia, na China. E rapidinho foi a vacina produzida em tempo recorde, né? Então nós temos que confiar que nós nunca estamos abandonados pela espiritualidade. Mesmo quando nós nos vemos em momentos tão difíceis como enfrentar uma pandemia, né? Nós não estamos navegando sem nenhum norte. Nós estamos sempre sendo cuidados por eles. E vejam agora como esse momento do sono ganha para nós uma nova dimensão. Porque é tão automático o processo de acordar de manhã, trabalhar, cansar e não ver a hora de deitar. Isso é automático, né? Ninguém diz assim, hoje eu não vou dormir, vou passar a noite. Uma noite você passa, duas quem sabe, na terceira não aguenta, né? Nós precisamos do sono, nós precisamos visitar o plano espiritual, porque é de lá que nós somos. E a luz do Espiritismo é agora, preciso pensar e buscar compreender e aproveitar melhor isso. E como que eu posso me preparar melhor para o sono, para que realmente eu aproveite? Porque não é simples o espírito conseguir construir essa lucidez de estar aqui e passar para o lado de lá e construir do lado de lá, né? Embora muitas vezes nós não rememoremos todos os pormenores do que lá fazemos, mas quando estamos realmente aproveitando esse tempo, os nossos pensamentos vão se tornando mais claros. Os nossos sentimentos vão se tornando mais elevados. Então, nos observemos agora. Como que andam os meus pensamentos? Como eram os meus pensamentos há 10, há 5, há um ano atrás, há um mês atrás? E como eles são agora? Eles estão melhores? Então, vai ver que eu estou indo visitar boas esferas, né? Essa é a nossa busca. Sermos melhores, né? Os nossos sentimentos mais elevados, as nossas preces mais produtivas e os nossos trabalhos aqui no mundo, as nossas observações mais enriquecidas. Ou seja, nós vamos nos refinando, nos apurando os sentidos, os sentimentos. Graças a tudo isso que vamos guardando dessas experiências quando bem aproveitadas no sono físico. Às vezes não ficam ideias claras, mas ficam intuições. Ficam sentimentos renovados, de mais esperança, de mais fé, de mais confiança. Quando vemos na obra de André Luiz aqueles casos que o encarnado passa por grandes dificuldades, e sempre André Luiz nos traz várias, em todos os livros dele ele nos traz as visitas da espiritualidade aos lares, às casas, aos sofredores, aos doentes, né? E aí, então, sempre ele nos mostra, assim, que a espiritualidade visita aos encarnados com dificuldades. E aí, quando passa a noite, no outro, a pessoa está angustiada, está com um problema, depois daquela noite de sono, parece que aquilo acerena, parece que vem alguma ideia, parece que aquilo clareia. Com a gente é assim, né? Que às vezes a gente acorda no decorrer do dia e pensa, mas como é que eu não pensei nisso antes? Porque antes talvez eu não expus o meu problema para a espiritualidade, antes talvez eu não fui para a espiritualidade para aprender a solução daquele problema. E aí quando eu consigo me harmonizar e recebo muitas vezes do meu próprio mentor, mas geralmente no plano do sono, eu recebo essa esperança, essas ideias. Por que é assim? Porque não fica a lembrança clara, mas fica a essência do que a gente aprende do lado de lá. E quanto mais nós investimos nisso, mais melhora a nossa interação com o plano espiritual, com a espiritualidade maior.
A nossa mente vai ficando mais clara e os nossos sentimentos vão ficando mais elevados. Vamos ganhando novo apoio, nova força para os nossos trabalhos no mundo, para o serviço aos semelhantes e principalmente para a vitória sobre nós mesmos, a vitória sobre as nossas más tendências, os nossos maus desejos. Infelizmente, grande parte se vale do descanso noturno para sair à caça de emoções frívolas e menos dignas, nos dizem os espíritos. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente reprimidos enquanto acordados extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então é aquilo que muitas vezes o indivíduo, pelo verniz social, pela aparência, pelas máscaras que se usam aqui no planeta, né? Ele se faz de santinho, de bonzinho, de querido, de fiel, mas quando dorme, puf, cai direto no plano dos pensamentos e dos desejos que tem, né? Mas na hora de sair do corpo, extravasa tudo isso, todos esses desejos. Porque lá não tem verniz social, lá não tem máscara, lá não tem fingimento. Lá a gente é o que realmente a gente é. Lá nós somos tais e quais nós somos. E a mente nos projeta direto para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós buscamos. Então é preciso a verdadeira educação espiritual, sentida e vivida. Ou seja, aquela que não consiste apenas em repressão. Isso não é educação. Aquela que consiste em transformação de tendências e paixões. Como que nós andamos domando as nossas tendências e as nossas paixões? Orientando essa energia para o bem e para a construção. Porque senão a gente segura aqui os nossos desejos reprimidos, né? O que a gente quer fazer. Mas quando sai do corpo, faz tudo que não faz aqui. E o problema continua sendo o mesmo. Porque nós somos dormindo e nós somos acordados. Então, se eu penso em maledicência, em fazer mal para alguém, se eu penso em prostituição, em traição, tudo que eu penso de mal, que eu reprimo, enquanto eu estou acordado, que muitas vezes eu digo, eu vou lutar comigo mesmo, no sono, se eu não estiver verdadeiramente educado, eu vou cair direto lá onde muitas vezes eu penso que eu não quero. Porque se eu realmente não quiser, eu não vou cair lá. Então, é ainda as más tendências que nos dominam muitas vezes, né? Pois bem, já entendemos agora a importância de nos prepararmos melhor para o sono, para aproveitarmos melhor esse 1/3 da nossa vida, no sentido de nos enriquecermos mais, né? E Chico Xavier, em sua obra Instruções Psicofônicas, ele nos traz uma mensagem do Espírito Calderaro que se chama Além do Sono. E essa mensagem daqui por diante vai ser a nossa norteadora. Eu vou ler quase que a mensagem inteira, comentar um pouquinho. Ela é um pouquinho extensa, mas ela é muito válida. Então ele começa, o Espírito Calderaro começa nos dizendo assim: dia e noite no tempo simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Então, dia e noite representam ciclos. O dia representa a vida, a noite representa a morte. Para que tenhamos um bom morrer, é necessário um bom viver. A melhor maneira de nos prepararmos para a morte é bem vivendo. E como que é esse bem vivendo? É viver de acordo com o bem, com o dever, com a consciência das leis divinas. A alma que assim vive pode esperar um desencarnar tranquilo, o mais suave possível. Porque encarnada mesmo, ela já vive a vida do espírito. Assim, o desencarnar é um simples libertar. É abrir a gaiola ao pássaro que deseja voar. Bonito ver a morte assim, né? Nós, espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, temos que nos acostumar a isso. Que a morte não é fim. A morte é a liberdade para nós sermos realmente o que nós somos.
bem morrer, bem viver. Assim também no plano de cada dia. Não há noite proveitosa sem um dia correto. Então, se enquanto acordado, eu não presto atenção no que eu faço, no que eu sinto, no que eu penso, na maneira como eu falo com as pessoas, na maneira como eu trato os meus semelhantes, na maneira que eu vivo e cultivo as minhas emoções, com aquilo que eu gero nos corações alheios, aquilo que eu falo, não tem como eu aproveitar bem a noite, né? Quantas vezes a gente fala uma palavra para uma pessoa e se arrepende amargamente por muito tempo? E às vezes aquela única palavra não nos deixa dormir noites de sono tranquilos, né? Aquilo que eu falo não tem como eu aproveitar a noite. Não há como esperar um sono aliviado. Quantos pesadelos, na verdade, não são essa conjunção de pensamentos e emoções nossas em desalinhos, que são circundadas por maus espíritos que nos querem influenciar negativamente. Então é preciso ter esse olhar cuidadoso para o nosso dia a dia, para as nossas ações diárias. A preparação para a noite do sono não se dá apenas 5 minutos antes da gente dormir, antes da gente deitar. Não adianta ter um dia inteiro de desatinos e chegar 5 minutos antes de deitar, fazer uma meditação, ler uma página, fazer uma oração, e achando que a gente vai dormir tranquilamente, em paz, e não fazer o que nós temos, e fazer o que nós temos que fazer do lado de lá. Não. É um todo. É um ato contínuo. A nossa noite começa de manhã cedo, de acordo com o que a gente vai viver. Calderaro nos diz ainda: vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente dos vossos compromissos geram em nosso prejuízo, quando na Terra, as alucinações hipnogógicas, toda vez que nos confiamos ao repouso. Traduzindo isso em palavras mais simples, muitos dos nossos equilíbrios do sono, daquela noite mal dormida, daquela noite incômoda, que nós não acordamos bem, naquelas manhãs que parece que a gente viveu a noite com o trator passando em cima e voltando, em cima e voltando, né? Muito disso nasce da invigilância e da irresponsabilidade ante os compromissos diários, através da fala, do pensamento, do sentimento, da escrita, daquilo que a gente transmite. Segue ainda Calderaro: é natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe certamente encontrará, quando fora da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. Por esse motivo, grande maioria dos companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforço obrigatório de reajuste. Mas, se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Ou seja, nós vamos nos convertendo em instrumentos dos benfeitores. Pelo nosso intercâmbio de lá para cá, nós podemos ajudar os benfeitores aqui, no plano espiritual, no plano físico. E os benfeitores, claro, sempre aproveitam as oportunidades de expandir os trabalhos. Quando eles veem alguém se esforçando, nós nos esforçando, logo eles vêm nos ajudar nesse esforço. Porque outra coisa não querem que nos projetar para cima, para mais alto, nos elevar, nos fazer progredir, nos chamar a subir os degraus da evolução. Olhem o que ele diz agora: convidamos a vocês. Reparem o verbo que ele usa: convidamos. Eles não nos obrigam a nada, eles não nos forçam a nada, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós fazemos só aquilo que nós queremos, né? Não aqui no plano físico, mas no plano espiritual a gente só faz aquilo que a gente quer. Aqui a gente até faz o que os outros querem muitas vezes, né? Mas o plano espiritual não nos impõe absolutamente nada. Ele usa convidamos. E é como Jesus nos fala naquele seu convite maior, né? Se alguém quiser vir após a mim, tome sua cruz e siga-me. Mas é se você quiser vir a mim, se você tiver entendido a mensagem.
Então é convite. O alto nunca impõe nada. Calderaro segue dizendo: convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem nossas palavras possam chegar, a tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro de nossas almas em valiosa conjunção de energia, não somente a benefício da nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal, principalmente na obra de socorro aos enfermos, que enxameiam por toda parte. Ou seja, nós podemos vir do plano, trabalhar no plano espiritual e durante a noite ajudar a quem sofre, mesmo estando por aqui, né? Mais adiante ele ainda nos diz: por ocasião do sono, é possível a ministração do amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos de emanações vitais e de sugestões salvadoras que, na maior parte dos casos, somente os encarnados com assistência da vida superior podem doar aos outros. Então, pelo nosso próprio sono, existem fluidos, existem energias que só podem partir do encarnado e não dos espíritos. Os espíritos fazem o uso da nossa energia vital, da nossa energia corpórea, para ajudar os outros, aos sofredores. Então, pelo nosso próprio sono, nós podemos ajudar a outros encarnados em combate, em tratamentos, seja de obsessões, seja até dos males corporais mesmo. Então, funcionamos como canais de atuação, como instrumentos de atuação nos dois mundos, enquanto dormimos. Segue Calderaro. Se vocês desejam partilhar semelhante experiência, dediquem alguns momentos à oração cada noite antes do mergulho no refazimento corpóreo. Então, aqueles que, como nós, já entenderam a importância do sono, que querem realmente se preparar para aproveitar todo esse tempo, nós devemos nos recolher um pouquinho antes do nosso sono, né? Fazer a nossa meditação. E ele começa agora a nos orientar a essa preparação. Ele já nos falou da importância do bem viver o dia, falou-nos agora do parar, do silenciar a mente, da oração, buscando a oração como fonte de renovação da nossa mente e do nosso psiquismo. Ou seja, após fechar o longo do dia bem vivido, pela oração noturna encontramos a culminância nesse momento de dormir, fechando o ciclo do dia, preparando-nos para a noite. Então é uma oração que será muito mais profunda, mais sincera, mais capaz de conectar com o alto, com a espiritualidade superior, quando o nosso dia tenha sido voltado para isso. É indispensável, diz Calderaro, que a oração tenha bases no dia bem aproveitado. É assim que se fecha o ciclo. Pela oração, nós buscamos o alto. E pela ação, o alto atua através de nós. Por uma, nós buscamos o apoio, buscamos alimentar a alma. E pela outra, tudo aquilo que recebemos pode escoar para a vida, consolidando em nós esses valores. Através da oração, buscamos o perfume da vida nas esferas superiores. Buscamos a água viva. Através da ação, lançamos essa água viva aos corações. E esse perfume às vidas. Sendo nós os primeiros beneficiados pelo perfume, se soubermos os transportar. Segue Calderaro. É preciso que essa oração tenha base de eficiência no dia bem aproveitado. Olhem agora. Com a abstenção da irritabilidade, esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho e, sobretudo, com a calma que não chegue à ociosidade. Difícil, né? Mas tentemos, pelo menos, né? Tudo em equilíbrio e serenidade, apoiada na ação e na atividade, evitando os extremos da ociosidade de um lado e da ansiedade do outro.
Ou seja, além de tudo isso que está no parágrafo aqui, que já é difícil, ainda temos que controlar a ociosidade e a ansiedade. Em suma, segue Calderaro dizendo, não prescindimos do equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida. Porque através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova, que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Então, cultivando bem o dia, tendo um dia bem vivido, a prece, a meditação, nós vamos criando na nossa alma um ambiente propício, um estado de harmonia e de equilíbrio para adentrarmos no plano espiritual durante o sono. E é essa nova consciência que nos prepara para estar no plano espiritual com maior lucidez que nos seja possível. Diz Calderaro, consagrem-se à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. Ou seja, quanto mais nós investirmos nisso, no dia bem vivido, na prece, no domínio das nossas más tendências, mais unidos à espiritualidade maior nós estaremos. Apesar de todo o preparo, é natural não venham colher de imediato nas faixas mnemônicas da recordação. Ou seja, não vai ser de um momento para outro que nós vamos ter lembranças claras dessas visitas ao plano espiritual. Nós não vamos nos recordar de tudo isso, de tudo que vimos ou de tudo que nós fizemos, né? Já, como dito, dadas as limitações do nosso corpo físico, que restringem essas lembranças. Mas o aspecto essencial fica. Muitas vezes a gente lembra de sonhos e não consegue organizar, né? A gente sabe que tem mais coisa naquele sonho, mas a gente lembra um pedacinho e daí é outro pedacinho e a gente tenta organizar, mais ou menos a gente organiza, mas a gente sabe que ficou faltando. Mas a gente sabe que sonhou. E muitas vezes os nossos sonhos são em locais que a gente não conhece, com pessoas que a gente não conhece, né? Mas o aspecto essencial ficam as ideias, as intuições, as lembranças e principalmente a sensação dos sentimentos renovados. E Calderaro ainda diz, mas pouco a pouco nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos mais altos sentidos de integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos o avanço progressivo no rumo de mais amplas dimensões nos domínios do universo. E então ele conclui, aqui deixamos assinalada a nossa lembrança que encerra igualmente um apelo, um convite, um chamado ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática ao ideal que abraçamos. Por quê? A alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e desde a terra vive, por antecipação, na sublime imortalidade. Desde aqui, caminhando pela terra, inseridos no corpo físico, passamos já a viver em clima de imortalidade e de eternidade. Está ao alcance de cada um de nós. Com a informação que agora detemos, graças ao Espiritismo que nos rasga esses véus, sabemos o quanto podemos e quanto até devemos fazer. Com esse 1/3 da nossa existência que nós passamos do lado de lá, enquanto nós dormimos. Que saibamos, cada um de nós, aproveitar o tempo do sono para enriquecer em nós a espiritualidade sublime, as aquisições definitivas da nossa alma. Que possamos viver, mesmo enquanto encarnados, como seres que daqui não são, que estão aqui apenas de passagem. E que Jesus nos inspire sempre nessa caminhada. E que assim seja. Vamos aqui. E que nesse momento nós fechemos os nossos olhos. Que nesse momento nós possamos trazer para esse local tudo que nós somos realmente, verdadeiramente. Que nós possamos trazer tudo aquilo que nós saímos daqui hoje desejando, rogando sempre a assistência dos nossos mentores, sempre o amparo de Jesus nas nossas vidas,
Que nesse momento nós nos entreguemos à espiritualidade maior. Que Jesus age nos nossos corações, tirando dele todas as más tendências, os maus sentimentos. Que Jesus haja nos nossos lares, tirando a falta de harmonia, tirando as desavenças, tirando os sofrimentos. Que nesse momento nós criamos dentro de nós um propósito de bem viver, para bem dormir e para bem morrer. Que nesse momento Jesus visite a nossa casa e todos os que moram nela. Que Jesus visite os hospitais, os lares que passam por sofrimento. Que Jesus visite a cada um que sente dor, que sente fome, que chora, que está doente. Que Jesus visite todos aqueles que já perderam a esperança. Que Jesus esteja com todos aqueles que nós levamos no nosso coração. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, nos guiando, nos iluminando, nos auxiliando a chegarmos sempre aos caminhos que nos levam a mais próximo dele. Que tenhamos todos, não só hoje, uma boa noite, mas que tenhamos sempre boas noites, com bons sonhos e bons sonhos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos proteja por todos os caminhos. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, só um recado. Semana que vem a gente está completando 20 anos, tá? 20 anos aqui de fundação. Então toda semana vai ter palestra às 8 da noite. Vai ter palestra segunda, 20, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todos os dias vai ter a palestra, assuntos diferentes. E aqui palestrantes de fora. Segunda já começa com o Walter Lima, vai falar sobre o amor. Tá? Terça a gente vai aqui do centro mesmo ensinar as pessoas, quem quiser aprender a fazer evangelho no lar. Então a gente vai vir aqui, vai ensinar como se faz evangelho no lar. Quarta nós vamos falar como o Centro Espírita Amor e Caridade nasceu. Quinta ainda não temos, mas logo já temos a resposta de quem vem. Sexta vai ser o Gilmar Paese e sábado o seu Tacílio de Mendes, de Caxias do Sul. E quarta-feira é o aniversário, tá? É 2/2/2002 que a gente iniciou. Então vocês são convidados a transmitir a seus familiares, seus amigos, a participar, quem quiser. É um convite, que nem ela falou, né? É um convite, é o livre-arbítrio de cada um. A participar. E vai ser online também, tá? A gente vai passar todos os dias pelo Facebook. É uma semana de comemoração, tá? Comemorativa dos nossos 20 anos. E já a segunda a gente começa. Tá? Uma boa noite a todos.